Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula de aquecimento da nossa nova maratona. Supere a dor da traição em até 4 semanas. Se você ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostro qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Então, sejam todas muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar de um tema que é bem delicado, bem delicado. E se você perdoou a traição do seu marido, nunca faça isso. Isso que eu vou te dizer nessa aula aqui. Então, fica comigo, tá? Alexa, stop. Se você perdoou o seu marido após a traição, isso é algo que você não pode fazer. Eu sei que muitas mulheres, após a traição, buscam restaurar os seus casamentos. Muitas mulheres já passaram por várias traições e ainda assim estão investindo, né, nesse casamento novamente. Mas eu também tenho várias mulheres que estão em dúvida. Paula, eu passei pela traição, eu perdoei, mas estou em dúvida, não sei se eu fico, não sei se eu saio desse casamento. E tem aquelas mulheres que já estão com a cabeça formada de que elas querem o divórcio. Né? Tem mulheres que vêm para essa jornada, porque eu falo, seja para ficar ou seja para sair. Então, elas estão dispostas, elas já estão com a decisão tomada, só estão esperando a nova maratona para dar entrada nesse divórcio. Então, existem vários cenários que você pode estar vivendo hoje. Em que momento você está? Essa aula especificamente vai ser para essas mulheres que estão buscando a restauração desse casamento. Por que eu quero falar sobre isso, gente? Hoje eu quero falar com você que decidiu dar mais uma chance para o seu casamento, que quer a restauração do seu casamento. Por que eu estou falando isso? Porque se você perdoou a traição, o que você não pode fazer após ter perdoado a traição do seu marido é exatamente isso. É buscar pela restauração do seu casamento. Como assim, Paula? Eu quero a minha família de volta, eu amo esse marido, eu quero tentar mais uma vez. E eu vou te explicar por que restaurar um casamento nunca é a solução, tá? Olha só, vamos começar essa aula pelo pé da letra. Eu trouxe aqui o significado para vocês. Vocês sabem o que significa a palavra restaurar? Vocês sabem o que significa? Eu gosto sempre de ir na raiz, né, no radical das palavras, para a gente conseguir ter uma ideia do que aquilo significa. Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, pelo dicionário, restaurar significa pôr em bom estado, reparar, recuperar a forma original, consertar a forma original. Vou repetir, presta atenção para vocês entenderem o ensinamento. Restaurar é pôr em bom estado, é recuperar a forma original, é consertar. Para aí, segura. Por que restaurar é um problema? Porque eu quero recuperar a forma original. Mas, peraí, vamos lá. Quem está comigo nessas aulas sabe, já entendeu isso muito bem. Se uma traição entrou na sua vida, é porque esse relacionamento, esse casamento já estava adoecido. A traição é o ponto alto, é uma febre de algo que já estava adoecido. Se eu estou buscando restaurar o meu casamento, eu estou buscando voltar, recuperar a sua forma original. E a forma original estava adoecida. Aí vocês conseguem entender por que a gente vai sempre dizendo que quem trai uma vez, trai sempre? Aonde entra uma traição, entra várias? Vocês estão conseguindo entender o que isso significa? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu quero que vocês estejam desvendadas do que vocês realmente querem
após essa traição. Sabe por quê, gente? Porque as nossas palavras têm muito poder. O que eu quero para minha vida, aquilo que eu clamo para minha vida, vai chegar até mim de alguma forma. E se eu estou dizendo que eu quero restaurar o meu casamento, eu estou clamando que eu quero recuperar a forma original do meu casamento. Só que a forma original do seu casamento estava adoecida e por isso uma traição ganhou espaço. Porque se ele estivesse saudável, essa traição não entraria. Se ela entrou, é porque ela não estava saudável. E se eu quero voltar como era antes, eu vou voltar como estava adoecido. Faz sentido isso para vocês? Escrevam aqui para mim. E aí, olha só. Essa é uma grande oportunidade dessa aula de você começar a perceber aquilo que você deseja, aquilo que você diz. O que é que você está querendo para a sua vida, Cíntia? Você ainda quer restaurar o seu casamento? Você ainda quer recuperar a forma original daquele casamento? Até para a gente pedir. Nas nossas orações, a gente precisa saber o que é que a gente está pedindo. O que a gente está pedindo. De alguma forma, isso vai chegar até nós. Mas como que vai chegar? Do jeito que eu estou pedindo. Se eu estou pedindo restauração, vai chegar do jeito que eu estou pedindo. Um casamento novamente adoecido. Aonde a gente vai se distanciar, a gente vai brigar e aqui vai caber uma nova traição, tá? Lembrando aqui, gente, eu, Paula Abreu, aqui como sua mentora, eu não estou aqui para decidir por você. Você tem o livre-arbítrio, você decide o que você quiser. Ficar nesse casamento, sair desse casamento, essa é uma decisão sua. A minha postura aqui é te mostrar um caminho saudável, um caminho das relações saudáveis, te mostrar um caminho com mais conhecimento, discernimento, para que você possa decidir, olha só, através do conhecimento e da razão. E não mais por estar vendada e por emoção. Então, olha só, uma dessas coisas é essa. Eu estou pedindo para restaurar um casamento que, por falta de conhecimento, eu não sabia que restaurar casamento significava isso. E, sem perceber, estou pedindo por um casamento adoecido novamente. Esse é um erro que você já está cometendo aí no seu casamento hoje. Eu tenho certeza. Porque em algum momento você falou, eu quero restaurar o meu casamento. Então, imagina você, mulher, sem conhecimento, você que está buscando aí restaurar seu casamento. Você não tem conhecimento, você está fazendo tudo por tentativa e erro, e você está agindo por emoção. Quais são as emoções que surgem depois de uma traição? Raiva, frustração, tristeza, ansiedade, né? O que mais? Quais são as sensações, as emoções que vêm depois de uma traição? Insegurança, desconfiança. Quais são as decisões que eu posso tomar no meu casamento hoje se eu não tenho conhecimento e se eu tomo essas decisões somente baseada nesse tipo de emoção? Vocês acham que essa decisão vai ser assertiva? E isso angústia, Cíntia. Será que se eu tomar uma decisão no meu casamento, seja para ficar ou seja para sair, sem conhecimento, só baseada nas minhas emoções, você acha que eu vou conseguir ter discernimento para tomar a melhor decisão? Ou eu estou correndo um grande risco de me arrepender, de sentir culpa por essa decisão? Como que vocês acham que vai ser essas decisões? Esse é um ponto de reflexão que eu preciso que vocês saibam. A grande oportunidade dessa aula é evitar que vocês tomem decisões precipitadas. Tanto de dizer que quer restaurar, como dizer que quer sair desse casamento sem conhecimento, só pautado nas suas emoções. É lógico, gente, que quando você está magoada, quando você está machucada, a primeira coisa que você quer fazer é colocar a pessoa que está te machucando para muito longe de você. Esse é um passo. Mas, e depois? E depois? Por isso que eu sempre falo, né? Tem gente que acha que só o divórcio vai resolver toda essa mágoa, toda essa angústia, toda essa tristeza. Mas não é assim que funciona, tá, gente? Não é assim que funciona. Então, quando eu falo em trazer esse conhecimento, quando eu falo em trazer essa razão,
Olha só o que aconteceu com muitas alunas minhas. Presta atenção. A Helena da turma 6, ela chegou totalmente decidida na minha jornada a se separar. Ela não aguentava mais. Ela falava assim: Paula, eu sinto nojo, eu sinto raiva, eu quero que ele fique muito longe de mim. Quando ele chega perto de mim, eu tenho vontade de soltar os cachorros em cima dele. Eu não dou conta. Não adianta. Assim, ó, eu tô entrando na sua jornada só para ver o que é que você tem para me falar. Mas eu já tô com a minha decisão tomada. Eu quero divórcio, não aguento mais. Ok. Ela entrou com essa postura. E o que eu falo para todo mundo, quando tem essa dúvida, quando está pensando no divórcio, espera para assistir toda a nova maratona primeiro, para depois você tomar essa decisão, tá? E aí, adivinha o que aconteceu com ela 4 semanas depois? Ela não só tinha superado a dor da traição, ela não só tinha se reconectado com esse marido, começando um casamento novo, como aconteceu o que ela sempre sonhava, que era o casamento de branco na Igreja Católica, que é a religião dela. E ela foi pedida em casamento. E 4 semanas depois, ela estava postando lá pra gente na nossa comunidade, ela linda, belíssima, com um super beijo assim na porta da igreja, ela de noiva realizando esse grande sonho. E aí eu falo, e se ela não tivesse tido esse conhecimento antes? Ela estaria deixando de viver tudo isso que ela está vivendo agora. Eu tive também a Marcele, da turma T8. A Marcele, quando ela chegou para mim na jornada, ela falava assim: Paula, eu tenho uma sensação de que o motivo pelo qual essa traição entrou na minha vida foi porque eu sou mais velha que o meu marido. E ela tinha isso como uma crença absoluta dentro dela, que ela tinha sido traída porque ela era mais velha que o marido dela. E ela entrou com o pedido do divórcio. Na terceira semana, ela veio na nossa comunidade e falou: Paula, acabei de ligar para o advogado, estou cancelando o pedido de divórcio, porque eu entendi que não é o divórcio a solução para a nossa relação. Nós estamos nos conectando e até no último dia dos namorados, agora, no dia 12 de julho, ela é da turma 8, hein, gente? A gente está indo para a turma 17. Olha só. Ela mandou uma mensagem lindíssima ao lado daquele marido, que se você colocar os dois, você não percebe quase a diferença de idade entre eles. E ela falou: estamos vivendo o melhor momento das nossas vidas. Estamos como um verdadeiro casal de namorados. Esse é um caso. Quem mais que eu trouxe aqui? Eu tive a Elaine Signorelli, da turma 10, a Nina, da T11, a Vanessa, da T6. O que aconteceu com elas? Elas vieram buscando a restauração do casamento. Elas vieram com essa ideia fixa de conseguir a restauração do casamento. Depois da 4ª semana, elas viram que não ia rolar. Não ia rolar. O marido não estava, acompanhando as mudanças que elas estavam fazendo. E elas decidiram, então, se separar. Pasmem com essas histórias, porque elas vão vir aqui contar essas histórias para vocês também. Porque não é história de pescador, não, tá? Que eu falo para vocês, eu falo e eu provo isso para vocês. Elas vão estar vindo aqui falar com vocês a partir de amanhã. O que aconteceu? Mesmo não tendo a restauração do casamento que elas tanto esperavam, elas continuaram fazendo o processo do que elas aprenderam dentro da jornada, que é o quê? Não existe restauração. Existe uma nova mulher, uma nova relação. E ela continuou seguindo, trilhando o seu caminho de tudo que ela aprendeu comigo dentro da jornada. E sabe o que aconteceu? Acreditem se quiser. Os maridos entraram em contato com elas, pedindo uma conversa para que eles pudessem ter um recomeço. Mesmo achando que, sabe, já tinha dado tudo errado, foi aí que começou a dar tudo certo, porque elas não deixaram de se tornar essa nova mulher. Por que eu trouxe esses exemplos para a nossa aula de hoje? Porque quando a gente quer restaurar, a gente quer reparar algo antigo. A gente quer consertar aquilo que já existia. E a proposta, quando a gente quer superar a dor da traição, é entender que uma traição é como um tsunami, é como um tufão que passa derrubando tudo. Presta atenção nisso que eu estou dizendo aqui para vocês.
A traição, ela vem destruindo tudo. Não sobra absolutamente nada. Então, você, mulher que está me ouvindo, que quer dar mais uma chance para o seu casamento, você precisa entender que com essa traição, você, aquela mulher de antes da traição, morreu. Ela não pode existir mais. Porque aquela mulher que já estava numa relação adoecida, como que fica, gente? Presta atenção. Como fica uma relação de uma mulher que estava num casamento já adoecido e agora ela traz para si, depois que ela perdoou a traição, todas as dores, todas as mágoas, todos os ressentimentos, todos os detalhes dessa traição para continuar esse casamento da onde parou. Qual é a chance disso dar certo, gente? Qual é a chance disso dar certo? Nenhuma. Nenhuma. Então, você que está me ouvindo agora, que diz que quer a restauração do seu casamento, esquece. Restaurar o casamento é pedir para repetir a mesma dor. Buscar a restauração do seu casamento é pedir, é clamar para viver de novo a mesma dor que você está vivendo hoje. Quando eu supero a dor da traição, eu entendo que aquela mulher de antes da traição precisa morrer. Precisa ficar lá, junto com os escombros de toda a devastação que aquela traição trouxe. Quando você descobre a traição, mulher, você morre. Aquele ciclo daquele casamento morreu. Aquele casamento que você vivia não existe mais. Já era. Qual é a chance agora, então, de fazer esse casamento dar certo? Como é que a gente faz numa construção? Houve um terremoto, houve um tsunami. Ninguém pega metade do muro que ficou e continua construindo outro muro em cima. Não é assim que a gente faz. A gente precisa limpar. A gente precisa tirar tudo aquilo que foi destruído. A gente precisa limpar aquele terreno. E depois que a gente limpa aquele terreno, agora a gente precisa construir uma nova planta. A gente precisa construir um novo desenho do que é que vai ser construído ali. Não dá para eu querer construir ali aquela mesma planta que já existia antes, porque aquela planta não se sustentou. Entende o que eu quero dizer para vocês? Então, superar a dor da traição é você limpar esse terreno, é construir uma nova imagem, um desenho dessa casinha do que você quer construir e agora começar a construção de novos tijolos, tá? Com uma base muito mais saudável, muito mais sustentável. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? O conhecimento, gente, ele é assim também. Ó, imagina que você está num prédio, tá? Só para vocês entenderem. Imagina que você está num prédio. Quando você está no térreo desse prédio, você tem uma vista. Concordam comigo? Quando você vai na varanda desse prédio, do térreo, você tem uma visão. Conforme você vai subindo esse prédio, a escalada desse prédio, vai lá no meio desse prédio, você tem outra visão sobre aquele mesmo lugar. Quando você sobe no topo, né, lá na cobertura desse prédio, a sua visão é muito maior, é muito mais amplificada. Quando nós recebemos o conhecimento, quando a gente supera a dor da traição, é esse processo que a gente vive. Quando você não supera a dor da traição, a visão que você tem do seu casamento é do térreo. Conforme você vai subindo comigo nessa jornada de autoconhecimento, a visão que você tem sobre a traição, sobre você, sobre o seu marido, sobre casamento, sobre tudo isso, começa a mudar. Por quê? Porque vocês vão adquirindo conhecimento, ferramentas internas que fazem com que vocês tenham outro pensamento, outros sentimentos e outros comportamentos dentro dessa relação. E é isso que faz com que esse casamento tenha uma chance de dar certo. Estar nesse lugar onde a gente está, só perdoando e querendo continuar da onde a gente parou,
não tem nenhuma chance de dar certo. Por isso que você está insegura, por isso que você está desconfiada, por isso que esse marido está distante, porque vocês ainda não conseguiram encontrar o caminho para fazer essa relação dar certo depois da traição. Por quê? Porque eu estou tentando reparar a forma antiga. E, gente, não existe. Até muita gente fala, né? Não dá para colar as peças de um amor que foi quebrado. É verdade. É verdade. Por mais que você tente reparar, nunca vai ser igual. Mas eu posso sim construir algo muito maior. Eu posso construir sim algo muito melhor. Eu posso construir sim algo muito mais fortalecido e duradouro. Por quê? Porque eu passo de um relacionamento adoecido para uma relação muito mais saudável, tá? Faz sentido isso para vocês, Paula? Mas eu ouvi a minha vida inteira que quem trai uma vez, trai sempre. Isso é verdade? Isso é verdade. Isso é verdade para quando você quer restaurar o seu casamento. Para quando você fica aí de bracinho cruzado, assim, ó, esperando o seu marido trazer a solução para dentro da sua casa. Porque tem muitas mulheres que pensam assim: se foi ele que traiu, agora quem tem que consertar tudo é ele. Mas se ele não conseguiu ter recursos suficientes para evitar uma traição, você acha que agora ele vai conseguir te ajudar a superar essa dor com tanta falta de recurso? Não vai, gente. Não vai. Deus deu o feminino, a sabedoria, para ser a base emocional do lar, a mulher. Então, se nós queremos o bem da nossa família, se a gente quer a nossa família unida, se a gente quer dar uma chance para esse casamento dar certo, agora, do jeito certo, eu preciso começar a fazer a minha parte. Sabe por quê, mulherada? Porque quando a gente muda, é impossível que tudo continue igual à sua volta. É impossível, gente, é impossível. Quando você muda, tudo à sua volta muda também. A forma como seu marido te vê, a forma como seus filhos te vê, a forma como você se olha no espelho é diferente. Tudo muda. Se você tem um problema no dente, se você precisa fazer um canal no dente, Jusilene, você consegue fazer isso sozinha? Se você precisa colocar uma ponte de safena no seu coração, você consegue abrir e fazer isso sozinha? Não. E por que a gente acha que quando a gente passa pela dor de uma traição, que é um trauma profundo, deixa cicatrizes profundas dentro de nós, por que eu acho que eu vou conseguir dar conta de resolver esse trauma, de resolver essa dor sozinha também? É um grande engano que a gente comete. A gente pode tentar solucionar até aqui, mas aquilo que está numa camada mais profunda eu não consigo. Porque é a mesma coisa eu fazer assim, ó. Eu tô colocando o dedo na panela quente, sabe a alça da panela quente quando você vai fazer arroz? A minha panela é aquela panela que se você segurar, ela queima. E eu não consigo ficar segurando na alça da panela quente, saber que tá doendo e ficar lá segurando. Eu não consigo fazer isso. Porque nós somos seres humanos. Tudo aquilo que machuca, a gente solta. Tudo aquilo que machuca, a gente se afasta. E é por isso que a gente precisa de ajuda. Por isso que eu preciso pegar na sua mão e te dizer, olha, mesmo que isso doa, a gente tem um caminho de solução, tá? Vai doer por um momento, mas depois você vai se sentir muito bem com tudo isso que você vai aprender depois dessa dor, tá? Então, tem coisas, mulheres, que a gente consegue dar conta de fazer sozinha, mas tem, assim como a traição, é algo que a gente não dá conta de fazer sozinha. A gente precisa de ajuda, tá bom? Fazendo sentido para vocês aqui? Sim? Ótimo. Então, quando eu falo para vocês, quem trai uma vez, trai sempre? Sim. Se eu continuar do jeito que eu tô, se eu continuar nesses movimentos, né? Achando que é ele que tem que mudar, que eu não preciso fazer nada, que ele é o culpado e eu sou a vítima, nesse lugar, tudo vai continuar se repetindo. Quando é que isso começa a mudar, Paula? Quando eu entendo o porquê dessa traição na minha vida. Vou repetir. Quando é que esses ciclos param de acontecer? Quando é que a dor vai embora? Quando eu tenho a resposta. Agora eu sei por que essa traição entrou na minha vida.
Muitas mulheres que vivenciam a jornada comigo dizem assim: Paula, eu entendi tanto que essa traição veio me mostrar que eu preciso te dizer algo. Que não teria como uma traição não ter entrado. Porque a minha vida estava tão em desordem, era tanta coisa que eu precisava aprender que não tinha como ser diferente. E hoje eu agradeço, porque foi graças a essa traição ter entrado que eu me transformei nessa nova mulher. Essa nova mulher que se transforma tem como construir uma nova relação. Entendem isso? Uma nova mulher tem como construir uma nova relação com um novo homem, que é esse marido que também se transforma, tá? Tudo bem até aqui? Aí, eu preciso tocar num assunto muito profundo com vocês. Espero que vocês estejam aí de xícara vazia, coloquem a xícara vazia aí, que é o assunto sobre filhos fora do casamento. Por que esse assunto é um assunto sempre tão delicado? Porque ele é muito dolorido, gente. Se passar por uma traição dói, fere, machuca a alma. Você imagina passar por toda essa dor e ainda saber que houve um fruto, um filho dessa traição, do qual você vai ter que conviver com isso para o resto da sua vida. Por que eu estou falando isso, mulheres? Porque eu recebo mensagens de mulheres desesperadas todos os dias. Paula, eu já estou passando por várias traições, mas agora é diferente, porque agora meu marido me contou que teve um filho fora do casamento. Então, mulheres, isso serve como um grande alerta para vocês que estão me ouvindo aqui. Se vocês passaram pela dor da traição, essa dor da traição está muito difícil de superar. Mas vocês sabem que existe um caminho. Esse caminho se chama Nova Maratona Supere a Dor da Traição em 4 semanas. 100% online, 100% gratuito. É só você escrever a palavra quer e se inscrever. E você não faz isso. As consequências que vêm depois de uma traição, elas vão sendo cada vez mais pesadas. Então, hoje foi uma traição, amanhã é outra traição, depois você descobre que essa traição já estava há muitos anos, aí você descobre que agora esse marido, além de ter dado um apartamento, mobiliado um apartamento para aquela pessoa, agora você descobriu que teve um filho fora do casamento. Eu tive uma aluna, como que ela chama? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tive uma aluna, gente, que ela descobriu... Peraí que eu vou lembrar o nome dela. Daniela, Gisele, Márcia. Não. Calma. Tá na acho que foi da turma 8. Foi da turma 8, Michele? Não, foi a Regiane. Ela descobriu que o marido tinha um filho fora do casamento. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. 10 anos depois. A criança já estava com 10 anos de idade quando esse marido contou para ela a verdade. Então, mulheres, olha, do fundo do meu coração, eu estou dizendo isso para vocês. Porque é o que eu convivo diariamente. E eu estou aqui com essa aula, com uma oportunidade para que você não deixe passar, para que essas consequências mais severas não façam parte da sua vida. Porque a gente acha que a gente passou por uma traição, a gente dá conta, a gente resolve, a gente vai empurrando com a barriga, e a gente não supera, e a gente vai fazendo do nosso jeito. Um dia dá errado, um dia dá certo, um dia eu acho que eu esqueci, outro dia eu acho que eu lembrei tudo. Não façam isso. Porque as consequências de uma traição, elas são pesadíssimas. Como se não bastasse o peso dessa traição por normal, ainda tem as consequências seguintes, quando eu não paro para entender por que essa traição entrou na minha vida, o que é que eu preciso fazer diferente, o que é que eu preciso olhar, o que é que eu preciso mudar. Se você não olha a causa raiz disso, tudo vai continuar, tá? E aí, gente, ter que conviver com um filho, né, fruto de uma traição, para o resto da vida, é com certeza
1000 vezes mais pesado, né? Do que ter que superar a dor da traição, ter que se transformar nessa nova mulher, ter que dar uma nova chance para esse casamento, quando se tem um filho e quando esse filho tem uma mãe, que foi uma terceira pessoa, que vai estar na sua vida para o resto da vida. Vou pegar os meus ajudantes aqui para mostrar algo para vocês, como que funciona e como isso é pesado, tá? Peraí. Deixa eu pegar os meus ajudantes aqui. Olha só como funciona. Vocês acham que superar a dor da traição é difícil? Olha o que é difícil. Imagina aí. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Ó. Espero que vocês estejam de xícara vazia para ouvir o que eu vou dizer, tá? Ó, imagina aqui que essa aqui é sua família, tá? Você, seu marido e o filho, tá? Você aqui, essa família aqui. Ok. Entrou uma traição. Deixa eu mudar o lado, só para ficar mais fácil de colocar a traição do lado de cá. Aqui. Família de vocês, entrou uma traição. Ok, Paula, agora eu vou entrar na nova maratona, que começa agora na segunda-feira, e eu quero saber por que essa traição entrou na minha vida, eu estou disposta a superar essa dor para que ela não entre mais na minha vida novamente. Nem na minha vida e nem na vida dos meus filhos, ok? Ok. Só que dessa traição, aqui é um sistema, é uma família. Quando essa traição entrou na sua vida, mas ela teve um fruto dessa traição, que foi um filho. Toda vez que um filho surge, existe a criação aqui de uma nova família, de um novo sistema. E essa criança aqui, que não tem nada a ver com isso, precisa da presença desse pai. Então, se você aí que está vivendo isso, está passando por isso, preste atenção como isso funciona. O que aconteceu aqui, mulherada? Você foi a primeira mulher. Mas depois que essa traição entrou com filhos, e você, por um acaso, decide querer restaurar esse casamento, depois dessa traição com filhos, você não é mais a primeira mulher desse marido. Você foi a primeira enquanto não haviam filhos dessa traição. Mas agora que existiram filhos, você passa a ser a terceira. E se você não entende isso, de que agora esse marido não vai estar mais 100% disponível só para você, só para a família de vocês, e que agora esse marido precisa ter um lugar de pai na vida dessa criança. Esse casamento aqui não tem mais chance. Esse marido precisa seguir com essa nova família. Se você entende, se você está disposta a estar nesse lugar de terceira, sabendo que parte do tempo desse homem é dessa família original, parte do tempo desse homem agora pertence a essa criança, ok? Não mais como homem e mulher, mas sim como pai e mãe dessa criança aqui. E você está agora no lugar de terceira na vida desse homem, você tem, com muito conhecimento, dar uma chance para essa relação. Mas se você não aceita isso, esse casamento já acabou. E ele precisa dar seguimento com essa nova família que se forma. E aí, eu sei que eu estou falando isso e tem gente aí fazendo até o nome do pai, arrepiando até o último fio de cabelo. Pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora, Jesus me guarde. Eu não quero isso para minha vida de jeito nenhum. Ó, até me arrepia de pensar nessa possibilidade. Então, mulher, aproveita a oportunidade que você está tendo de olhar para essa traição, de superar essa dor e se tornar essa nova mulher para construir uma nova relação. Pare de clamar por essa restauração e passe a entender que não dá para continuar da onde parou. Eu preciso corrigir muitos buracos que foram deixados nessa relação e agora construir uma
nova. Faz sentido isso para vocês? E aí? Chocante, né? Chocante. Eu sei que é. E é muito difícil. É muito difícil. Então, se superar a dor da traição é difícil, com filhos fora do casamento é nível hard. É muito mais difícil. Então, Paulo, o que é que eu não posso fazer mais nessa relação? Primeiro, continuar buscando por restauração, vocês já entenderam. Segundo, ficar numa postura vitimizada. Mas, Paula, olha o que ele fez comigo. Eu não merecia passar por isso. Eu sempre fui uma boa esposa, eu sempre fui uma boa mãe. Estar nesse lugar rotulado da mulher traída não vai te ajudar em absolutamente nada. A traição entrou na sua vida, é um fato, e agora? O que é que eu faço com isso? Toda a jornada ela foi pensada exatamente para a solução. O que é que eu faço com isso, tá? Como um homem trai com a facilidade e não larga a família por nada, não deixa a esposa respirar? Primeiro, porque ele tem muito medo que você dê o troco, tá? Essa é uma grande verdade. Maridos que colam assim, quando a mulher não supera a dor e não entende por que essa traição entrou, esse marido cola em você porque agora ele tem medo que você que deu o troco nele. E nenhum homem, dentro da sua masculinidade, suporta uma traição. Então agora ele fica de olho, por quê? Porque no momento que ele te traiu, ele sabe que você também tem o direito de traí-lo também, tá? Paula, então o que eu preciso fazer? Eu preciso superar a dor da traição, eu preciso me concentrar em ser essa nova mulher, porque aquela mulher de antes da traição morreu com aquela traição, ok? Morreu. Eu preciso me concentrar agora num novo caminho para ser essa nova mulher, construir essa nova relação e agora conquistar tudo aquilo que eu sempre desejei, ter paz na minha relação, conseguir ser uma mulher muito mais segura, tanto de mim quanto do meu casamento, conseguir ser uma mãe melhor, conseguir ser uma filha melhor, uma profissional melhor, conseguir avançar com os meus projetos de vida. Por quê, gente? Quando a gente não supera a dor, a gente fica muito presa àquela dor e tudo que a gente dorme e acorda tem a ver com traição. Quando a gente supera a dor da traição, a gente traz para a nossa vida essas mudanças. A gente traz mais equilíbrio, a gente traz mais leveza, a gente olha no espelho e gosta daquilo que a gente vê, porque dentro do nosso relacionamento, a gente começa a se sentir mais amada, mais desejada. Realmente a gente se torna essa nova mulher. Muito melhor do que antes, muito mais determinada, muito mais autoconfiante, com uma autoestima muito maior e melhor. Por quê? Porque para eu superar a dor da traição, eu também precisei passar e revisitar muitos traumas e dores que habitavam em mim, que eu achava que não tinha nada a ver com o meu casamento. E isso é o que a traição te traz. Fazer com que você olhe para a sua própria história. Por quê? Porque essa traição está trazendo um aprendizado para os dois, tanto para você quanto para o seu marido. Lembra como eu falei numa outra aula? Que nós não aprendemos a nos relacionar. Nós simplesmente nos relacionamos no nosso casamento para ser igual ou para ser diferente do que os nossos pais faziam, né? Como marido e mulher, como pais. E nem sempre. Ontem mesmo, né? Eu estava falando isso com o meu marido. O meu marido sempre dizia assim: eu não quero ser um pai como meu pai foi para mim. Porque o pai dele foi ausente, porque o pai dele não saía com ele, porque o pai dele não dava atenção que ele julgava que merecia. Então, ele sempre trazia isso com ele. Então, eu quero ser um pai diferente para Manu. Porém, sem o conhecimento, só tentando consertar aquilo que ele via de tantos defeitos no pai, ele acaba errando pelo excesso. Olha que interessante isso. Que é o quê? Acabar dando demais. Então, porque eu não tive do meu pai, agora eu vou dar demais para minha filha. E não achem que isso é positivo, porque não é. Porque acaba se estragando um filho por causa dos excessos. A gente que é filhos fortes, a gente acaba tornando os nossos filhos fracos. Por quê? Porque a gente dá tudo de mão beijada.
Então, gente, relacionamento saudável não é nem para consertar e nem para ser igual ao que os nossos pais fizeram. Relacionamento saudável é equilíbrio. Um dá, outro recebe, o que recebe devolve. E é assim, ó, a gente vai fazendo uma dança. Por isso existe, sim, um caminho de solução. E esse é o caminho do meio. Onde existe um caminho do meio, onde existe um caminho equilibrado, existe uma relação saudável, tá? Que pode ser, sim, fortalecida mesmo após uma traição, tá? Olha lá, estou tentando superar a dor da traição, mas está muito difícil. Por quê, Denise? Porque você está tentando sozinha. Porque você está fazendo isso por tentativa e erro. Ou porque talvez você esteja aí tendo um apoio pelas terapias tradicionais. Por que a jornada é tão diferente de todas as terapias tradicionais? Porque você leva o que você quer falar na terapia tradicional. Na jornada lógica dos relacionamentos, não. Você não vai me contar nenhuma história. Você vai olhar aquilo que nem você sabe que trouxe essa traição para sua vida, no nível inconsciente da alma, tá bom? Começou a ser frio novamente, igual estava quando eu estava desconfiando. Então, Lília, quando você não supera a dor da traição, né, Flor? As repetições, elas, para algumas vão chegar mais rápido, para outras vão chegar mais devagar, mas sempre as repetições vão acabar acontecendo no seu casamento. Tá? Seja nesse casamento, seja com outro marido, seja na relação dos seus filhos, não importa, tá? Olha lá, ó. Fiz terapia e não me adiantou nada. A jornada, Kátia, a gente chama de uma terapia rápida, por isso que ela é feita em 4 semanas, porque ela vai direto ao ponto, naquilo que você precisa olhar e que você ainda não viu. É diferente do processo da terapia tradicional, do falar, né, do colocar para fora. É claro que você vai fazer isso aqui dentro também, em vários momentos, mas você vai sendo direcionada de uma forma muito mais pontual. Até porque eu que estou do lado de cá mentorando vocês, sei exatamente vários buracos que podem ter levado a essa traição. Então, eu vou te conduzindo a vários deles. E você já vai olhando para vários deles assim, ó, logo de cara. É como se fosse assim. Você chega para mim numa sessão, a Kátia, por exemplo, e com todas as ferramentas que nós temos aqui na jornada, eu digo assim para a Kátia, Kátia, você está passando pela dor da traição porque aconteceu isso com você. Na sua infância, foi assim que você viu os relacionamentos. Você passou por esse trauma, a sua mãe passou por esse trauma, o seu marido passou por esse trauma, então, pum, sabe? É como 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 dão 10. A gente já tem uma conta. Então, você não vai ficar fazendo isso por tentativa e erro. Você vem exatamente olhando para cada ponto. E esses pontos, eles são realmente muito pontuais. É impossível você sair dessa jornada, a lógica dos relacionamentos, sendo a mesma pessoa. Jamais. Jamais. É impossível. Com tudo que você vai ver aqui, é impossível que você saia daqui sendo a mesma pessoa. Tá bom? Quando a traição gerou um filho, quero separar essa dor, porque não é fácil, não. Não é mesmo. Acabei de explicar aqui como que é a dinâmica do filho fora do casamento, tá, Mônica? Se você chegou agora, te convido a assistir a aula do começo. Ok, pessoas? Respondido aqui? É verdade que os homens que traem deixam de confiar nas esposas fiéis, mães dos seus filhos, guerreiras, donas de casa? Não entendi. É verdade que os homens que traem deixam de confiar nas esposas fiéis, mães dos seus filhos, guerreiras, donas de casa? Não vejo uma relação. Eu vejo uma relação onde eu que sou uma esposa guerreira, eu que sou uma mãe e me esqueço de ser uma esposa, me esqueço de ser uma mulher, sim, eu abro um buraco, tá? Mas que os homens traem, deixam de confiar nas esposas por causa disso, não. Não, não. Quando o fato acabou de acontecer, precisamos tirar um tempinho para a gente, para os dois pensarem, se quer mesmo continuar nessa relação. Concorda com isso, Paula? Sim e não. Vou te dizer por quê. Sim, se é aquele tempo do tipo assim, ó, eu não tô conseguindo controlar as minhas emoções, a nova maratona ainda não começou,
Eu preciso de um tempo para não falar besteira. Eu preciso de um tempinho aqui para não fazer uma besteira. Entende? Mas isso não vai trazer a solução. Isso não vai funcionar. O que vai funcionar é o conhecimento para entender por que essa traição entrou na sua vida. É isso que vai resolver, tá? O tempo, presta atenção. O tempo, a distância, ela pode resolver muitas coisas na nossa vida. Mas se tem uma coisa que ela não resolve, é a dor da traição, tá? Quanto mais tempo vocês quiserem ficar separados, pior vai sendo a solução, tá bom? Estamos voltando depois de 4 meses separados. Ele diz que quer tentar de novo, mas já ficou com ela depois que nós dois terminamos. Acho que é isso, né? Ele não sabe que eu sei disso, não quis falar. E aí, Viviane, o que eu tenho para te trazer? Você vai aceitar esse marido de volta, mas você sabe por que essa traição entrou na sua vida? Você sabe qual é a mensagem dessa traição para você? Por que ela entrou? A causa real do porquê que isso entrou? Porque senão, você vai aceitar esse marido de volta e você vai reviver toda essa história novamente. Porque ele vai voltar a te trair. Em algum momento, ele vai voltar a te trair. Fui traída várias vezes, perdoei várias vezes, e a última não estou mais conseguindo superar. Penso todos os dias e só penso em me separar. Primeiro, separar não é a solução. Segundo, perdoar não é a solução. Você vai continuar sendo traída várias vezes enquanto você não entende por que você atrai isso para a sua vida. Paula, você está querendo dizer, então, que agora todo o problema da traição foi eu que atraí? Não é isso que eu estou dizendo. Ambos possuem um processo de atração. Ninguém está com quem está por um acaso. O acaso não existe. Então, a sua frequência atrai a frequência de uma outra pessoa. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Vamos supor aqui, a Cris, ela vem de uma família onde ela não conheceu o pai dela. Ok? Ela não conheceu o pai dela. E ela vai se atrair por um homem mais velho que tenha esse poder de passar para ela essa segurança, inclusive paterna, que ela não teve nesse marido. Esse marido aqui, por sua vez, é aquele filho, o primeiro filho, que talvez também tenha tido um pai ausente e que precisou se colocar como homem da casa ao lado da mãe para poder cuidar dos irmãos. Então, ele traz consigo essa energia paternal. E os dois colam. Os dois se conectam. E o que os dois precisam aprender? Tanto a Cris, que está buscando uma imagem paterna, como esse homem que ocupou o lugar do pai, estão fazendo tudo de forma errada. E é claro, eu de forma errada, ele de forma errada, nós nos juntamos, repetimos o mesmo padrão e seguimos o mesmo erro. Enquanto a gente não parar para olhar e entender o que essa traição entrou na minha vida, o que é que está em desordem, o que é que precisa ser colocado em ordem, tudo vai continuar se repetindo. Então, Cris, você se separa desse homem, arruma um outro marido que vai ser também conectado por atração, ou igual a esse marido que você tem hoje, ou um outro extremamente oposto, e os dois vão trair de mesma forma. Por quê? Porque tem algo aqui, ó, que essa Cris precisa olhar, precisa aprender, precisa corrigir. Tá? Anne, muitas mulheres acabam passando pela primeira traição durante gestação ou durante o período em que as mulheres estão sendo mães pela primeira vez. É muito comum isso acontecer. Como que descobre por que aconteceu a traição? Você entra na nova maratona e começa a dar os seus próximos passos, tá? Por quê? Para cada um vai ser um motivo diferente, porque cada um tem a sua própria história. Por isso que nós precisamos passar por uma jornada terapêutica para nos conhecer, tá? Para nos conhecer. Mulheres, é isso que eu trouxe para vocês. Espero que tenha sido bom para vocês, assim como foi bom para mim.